Oi! Eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Entre Quatro Livros. No último vídeo que eu comentei das minhas leituras aqui no canal, eu falei pra vocês que eu estava numa ressaca horrível. E agora, este mês de abril, eu reparei que eu estou tendo um padrão aí neste ano, que em janeiro eu li bastante, fevereiro eu li março eu li bastante e abril eu li de novo. Então, assim, algo de errado não está certo, mas a gente tenta consertar. E hoje eu vou comentar com vocês as leituras que eu fiz nos últimos 2 meses, que no caso foram de março e de abril. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, por favor. Meu link geral da Amazon vai estar aqui embaixo, com o link de todos esses livros também. Compra por ele, que me ajuda muito. Você patrocina o canal sem tirar nada mais do seu bolso. Então é uma forma bem legal aí de você me ajudar. Então não se esqueça de usar o link, coloca aí de favorito no seu navegador. Antes desse vídeo começar, de verdade, eu gostaria de agradecer ao Cuponomia, que está patrocinando esse vídeo. O Cuponomia é um site de cupons e cashbacks que cobre mais de 2.000 lojas. E você pode fazer seu cadastro no site e ativar também a extensão no seu navegador. E toda vez que você entrar em um site que tiver cupom ou cashback disponível, a extensão vai te avisar e você vai poder economizar dinheiro na sua compra. Além disso, cada vez que você indica o Cuponomia para um amigo e seu amigo se inscreve no site, você ganha R$5 a cada pessoa e seu amigo também começa no site com R$5. Eu vou deixar o link do site para vocês aqui embaixo, porque é bem bacana. Então, sempre que vocês quiserem economizar um dinheiro na compra, usem o Cuponomia. Então, vamos começar pelo Esculacho. Império de Tempestades, da Sarah J. Maas, era para mim ter terminado em fevereiro, se eu não me engano. E eu não terminei ele em fevereiro. E ele é da leitura coletiva aqui do canal do Destronados. Li? Não li. Participei da live de discussão? Participei da live de discussão. Tava lá de falsinha. Agora vocês descobriram. Mas, como eu já tinha lido o livro, me ajudou bastante. Eu não passei tanto sufoco, mas ainda assim o pessoal falava umas coisas que eu ficava assim, ó. Acontece isso? Eu vou até deixar linkado pra vocês, se vocês quiserem assistir a live de discussão. E também vou deixar minutagem aqui pra você pular, pra não ter muito spoiler. Porque eu não vou dar spoiler desse livro falando aqui. Mas como esse é o, sei lá, 5º livro da série de Trono de Vidro, vai ter spoilers pra quem não leu o começo aí. Então, esse livro é basicamente aí a Aelin achando que ia chegar já em Terrazen, dominando tudo, pegando o trono pra ela e basicamente colocaram um pé na janta dela e falaram: não, querida, não é bem assim. Tem toda uma política envolvida que os lords de Terrazen todos têm que votar a favor dela, todos não, a maioria tem que votar a favor dela, e só quando a maioria votasse nela que ela poderia ser coroada rainha de Terrazen. Então, por enquanto, ela só tava como princesa. E aí que eles falam pra ela que meio que assim, se você voltar com o exército, talvez a gente deixe você, né, entrar. Eles acusam ela de ter abandonado o reino, acusam ela de ter voltado sem nada também, sem exército nenhum. Então ela fala, beleza, vou voltar com aliados. E esse livro é basicamente ela indo atrás de cobrar dívidas no nome dela, de como, quando ela agia ainda como assassina de Adarlan. Você vai ver vários personagens aí que aparecem lá em Lâmina da Assassina, voltando agora neste livro. E assim, gente, eu não vou comentar muita coisa, não. Porque assim, tudo nesse livro é muito bom, muito bem feito. As cenas de ação eu gosto muito. Os pontos de vista aqui é um pouco complicado. Porque assim, tem muito ponto de vista que é mais interessante do que os outros. Então, na primeira vez que eu li, anos atrás, eu achei bem lento. Nessa vez que eu li, eu não achei tanto. Acontece muita coisa. O final dele é de te deixar no chão, chorando, implorando pra te enterrar. Porque, meu Deus, acontecem umas coisas que eu já sabia que ia acontecer, porque eu já tinha lido. E mesmo lendo de novo, eu sofri igual uma desgraçada, porque a Sarah J. Maas faz isso. As cenas de batalha que tem nesse livro são impecáveis, são muito gráficas. A Sarah J. Maas tem uma escrita muito fluida nas cenas de batalhas, muito gráfica. Você consegue imaginar tudo perfeitamente. Você termina esse livro meio que tendo a sensação de você assistir um filme, porque é realmente isso, foi uma aventura e você consegue visualizar tudo muito bem. E tem umas revelações aqui que... é isso, entendeu? Mas é muito bom, pra mim é um dos melhores da Sarah, porque aqui a gente mostra como que tudo vai se encaixando. Cada livro da Sarah se encaixa mais um no outro. Esse aqui eu acho que junta todas as pontas soltas que estavam faltando e amarra tudo direitinho. E depois dele tem Torre do Alvorecer, que é Império de Tempestades no ponto de vista do Chaol, porque ele não aparece nesse livro, ele tá em outro continente. Então depois dele só tem Torre e Reino de Cinzas, que é o último de todos, que a gente tá lendo agora, inclusive, no Destronados. A gente vai ter a live de discussão dele no finalzinho agora de maio.
Então, eu tô lendo e já tô sofrendo também. E aqui é onde que a maior parte dos personagens se encontram também. Então você vê o encontro de todos eles, todos os pontos de vista colidindo. Então é perfeito de verdade. Pra continuar a vibe de Trono de Vidro, eu li Torre do Alvorecer, que é o livro do Chaol, né, narrado pelo Chaol, enquanto tá acontecendo aqueles eventos em Império de Tempestades. E a gente teve uma live de discussão aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês. Pra mim foi a melhor até hoje, porque o Chaol sempre foi um personagem que eu amei muito. Eu amava ele na série, até que ele começou a fazer muita palhaçada em Rainha das Sombras. E aquilo eu não gostei, já me afastou dele um pouco. Então já fui assim, revirando os olhos para este livro, mas todo mundo me prometeu que ia ter uma redenção dele, que eu ia entender o lado dele, que eu ia sair cadelando. E eu não saí cadelando. Entendi sim muita coisa do personagem. Eu achei muito boa a evolução dele, porque ele começa um cara extremamente capacitista nesse livro e aos poucos ele vai quebrando isso. Mas eu sinto que a Sarah J. Maas tentou abraçar o mundo nesse livro e não conseguiu. É um livro muito, muito bom, as coisas que acontecem são muito legais, é um livro divertidíssimo, cheio de representatividade também. Se passa em outro continente, lá em Antica, então tem pessoas não brancas. Então isso já foi incrível. A fantasia que a Sarah J. Maas introduz nesse livro aqui também é impecável. As coisas que ela coloca também sobre a Guerra Volk aqui nesse livro eu achei muito legal. Mas teve coisa aqui que ela tentou fazer que não funcionou. Eu via muito que ela tentava colocar uma coisa péssima do Chaol, assim, pra gente odiar ele. E depois tentava tampar esse buraco com a argamassa e falar, não, mas ele melhorou. Tipo, algumas páginas depois. E aí eu reparava isso, ele fazia uma merda, ela depois tentava consertar ele depois. Claro que sim, eu vi sim que ele evoluiu muito. Tanto que acaba esse livro, eu gostei muito do jeito que o personagem acaba. Ele evolui muito de verdade, mas ainda assim pra mim isso não apaga as coisas que ele fez também. Principalmente nesse livro, confirmou pra mim, eu tenho um pezinho que eu sinto que o Chaol é muito machista com a ele. Mas isso tudo que eu tô falando tá lá na live de discussão, a gente conversou sobre tudo, entendeu a opinião do outro e acabamos concordando em tudo, praticamente. Tinha gente lá que gostava muito mais do Chaol do que eu. Eu gosto do Chaol, mas eu consigo enxergar esses problemas nele, então acho que é por isso. O final do livro eu gostei bastante. Eu gostei muito do fim do Chaol nesse livro, apesar de ter minhas ressalvas também, porque, né, termina de uma forma aí que estragou um pouco a personagem Irene pra mim. Ela é uma das personagens que eu, desde Lâmina da Assassina, eu já era extremamente apaixonada por ela, e nesse livro ela se mostrou ser uma personagem forte e foda, só que aí, aos poucos eu vi que ela foi meio que perdendo um pouco da essência dela. Eu espero muito que ela recupere a essência em Reino de Cinzas, mas nesse livro a Sarah deu uma cagadinha pra mim. Teve umas pontas soltas em relação ao enredo também, isso a gente discutiu na live também. Então meu conselho pra vocês é que quando vocês tiverem um tempinho, vão lá assistir. Ficou bem legal, bem divertida. E tirando esses defeitos, é um livro realmente muito bom, muito gostoso de ser lido. Eu comentei do Chaol e da Irene, mas eu também não comentei da Nesryn e do Sartaq. Porque assim, esses dois não tem nem o que comentar, sabe? Acima deles não tem ninguém, abaixo deles tem muitos. A Nesryn é uma personagem que eu acho incrível, eu sempre tive um carinho muito grande por ela. E o Sartaq, vamos combinar, não tem nem que comentar dele, porque assim, ele é perfeito do começo ao fim. E eu amei isso que a Sarah J. Maas fez nesse livro, eu acho que ela constrói relações muito bem. Ela gira em torno de dois núcleos amorosos, você vê um desenvolvendo mais amorosamente e também pro lado mais sensual das coisas. Ela sabe criar aquela tensão sexual entre personagens. E você vê um também que se desenvolve mais pro lado do romance. Tem aquela tensão sim, mas é algo mais romântico, algo que a personagem precisava muito, porque ela foi muito usada de certa forma. Então eu acho que a Sarah J. Maas, tudo que ela se propõe a escrever dentro do romance, ela escreve muito bem. Dentro da fantasia também, claro que tem essas pontas soltas que eu comentei, mas isso não anula todo o trabalho que ela fez até agora. E realmente, foi um livro que eu gostei muito. A live de discussão foi mais divertida ainda, foi a minha preferida de todas. E é isso. Esse eu não vou nem comentar muita coisa, não, porque não cabe aqui. Mas no comecinho de março eu li Vem Quente, que eu estou fervendo. Eu esqueci o nome da autora agora, eu li ele no Kindle. No comecinho de março. Naquela época eu tava numa ressaca de verdade, então não tava conseguindo ler muita coisa. E o livro foi muito divertido, de verdade. O nome dos personagens é Radassa e Bento, alguma coisa assim. Então meio que eles fazem um acordo ali. A Radassa é uma mecânica, ela herdou essa loja aí do avô dela, se eu não me engano. E o Bento chega lá nessa oficina dela querendo que ela consertasse o carro dele, mas começou assim, sabe aquele meio que preconceito, como se ela não soubesse consertar o carro dele, ou também porque o carro dele é muito chique, e aí que rola isso e a Radassa fica tipo, querido. Eu não lembro direito mais da história, mas parece que ele é um solteirão assim,
que a família pega muito no pé dele e que ele fala pra mãe dele que vai levar uma namorada pra ela conhecer no jantar da família. E o que que ele faz? Simplesmente convida a menina que ele acabou de conhecer pra ir pra esse jantar da família deles. Normal, não é? Bem mais fácil do que arrumar uma namorada de verdade. Concordo plenamente. E aí você pensa que para por aí? Não para não. Ela aceita ir. Ele ainda vai pagar pra ela alguma coisa assim, eles combinam de fazer todo esse encontro lá, passar pelo fingimento e ela vai. E assim que ela pisa lá, a bicha pisa poderosa, obviamente. Cai o queixo do homem, todo mundo fica babando nela. E aí que nisso, eles não interrompem ali a brincadeira. Eles continuam fingindo serem namorados. Ela vai pra festa de família com ele, eles viajam juntos com a família. E aí que acontece umas coisas assim, que eles têm umas manias de ficar meio que apostando as coisas, um caçando humilhar o outro. Tipo, ai, ele vai lá e troca todas as roupas da mala dela por lingerie e fantasia de sex shop quando eles vão pra casa da família dele. Aí, quando eles chegam lá, ao invés da menina, o que eu faria era arrumar roupa de verdade pra descer. Ela simplesmente veste a roupa e vai lá, no meio da família. E aí, claro que tem tudo aquilo deles se apaixonarem ao longo do livro, mas ainda assim eu achei muita coisa muito exagerada. Mas eu continuei lendo do mesmo jeito, porque você quer saber como que aquilo vai terminar. Então, apesar de achar tudo muito exagerado, todos os desafios que eles faziam pro outro muito exagerados mesmo, bem fora da realidade, ainda assim eu me diverti muito. Quando eu terminei, até cheguei a sentir saudade das loucuras deles. Então, assim, foi um livro bem divertido, que serviu bem pra me tirar da ressaca mesmo. E aí que em março eu comprei alguns livros, que eu fiz até um unboxing pra vocês também. E aí que chegaram vários livros que são bem fininhos, bem curtinhos, bem rápidos de serem lidos. E aí eu peguei pra ler eles logo. E um deles foi Nada Me Faltará, do Laurence Mutarelli. É um autor brasileiro. Foi o primeiro livro dele que eu li. Achei muito diferente de tudo que eu já tinha lido antes. Eu achei muito gostosa a edição também. Quando chegou eu assustei porque não tem orelha. Mas, gente, ela dobra toda assim, ó. A folha é muito gostosa também, a diagramação é muito boa. Mas enfim, Nada Me Faltará vai contar a história do Paulo. Ele, a mulher e a filha desapareceram há um ano. Do nada ele reaparece na porta da casa dele, sem lembrança nenhuma do que aconteceu. Pra ele o tempo não passou. E ele é interrogado por policiais, por detetives. A própria família começa a questionar ele, os amigos. E ele não se lembra de absolutamente nada. E claro que isso começa a causar desconfiança das pessoas. E assim, eu não sei como explicar esse livro pra vocês, porque é algo que me surpreendeu completamente. É uma escrita totalmente diferente do que eu tô acostumada. O livro é narrado através de diálogos, você não sabe exatamente quem tá falando o quê, mas ao decorrer do livro você vai pegando ritmo, você entende como funciona a escrita dele, e é uma leitura muito fluida. Eu li ele numa sentada só, eu queria saber se ele ia lembrar o que aconteceu, ou se a filha dele, a esposa, iam aparecer também. Então foi uma coisa assim que eu li em um dia bem rapidinho. Com certeza eu quero pegar os outros livros dele pra ler também, porque eu achei muito bom mesmo. Recomendo demais pra vocês lerem. O preço também é bem tranquilo pra comprar. Não lembro se tem e-book, mas se não tiver, o preço dele normal também é bem bacana. Então é só você ficar de olho aí e comprar. Em seguida eu li Coraline, do Neil Gaiman, nessa edição maravilhosa da Intrínseca. Que eu, assim, fiquei chocada quando ela chegou. Eu já sabia que ela era linda, mas quando ela chegou eu fiquei mais apaixonada ainda. Veio um marca-páginas também. Acho que no unboxing eu mostrei pra vocês direitinho. Mas enquanto eu li o livro, gente, eu ficava chocada com as ilustrações, porque são muito bem feitas. Olha aqui, eu fiquei muito apaixonada por elas. O livro é todo em roxo, preto e branco. Então, assim, uma paleta de cores bem atrativa. Uma grande fã da animação desde quando eu era pequena, mas eu morria de medo do filme, não vou negar não. E outro dia eu fui tentar assistir, eu desisti de assistir sozinha. Então, assim, perdi toda a coragem que eu tinha quando eu era mais nova. E eu achei exatamente igual a animação, igual o filme, muito, muito parecido mesmo. Eu só vi que tem um personagem do filme que não tem aqui na história, que é um amigo que ela faz lá. Mas acho que foi só isso mesmo que eu vi de diferença. E assim, do que vai contar Coraline? A Coraline é uma criança muito esperta que acabou de mudar pra essa casa, que é meio que uma casa bem antiga mesmo. Era meio que uma construção, que era uma casa só, mas que eles pegaram e dividiram. Então acho que dividiram em 3 casas, se eu não me engano. Então os pais delas ficaram com uma, 2 senhorinhas ficaram com outra, e um velho meio doido ficou com a parte de cima, que é tipo sótão. E os pais da Coraline sempre estão muito ocupados e todas essas coisas. Então ela é uma criança bem assim, exploradora. Ela gosta de sair pra explorar os redores da casa. Ela tenta ocupar o tempo sempre brincando. Até que ela descobre uma porta na casa dela que dá pra uma parede. Quando a mãe dela abre, dá pra uma parede de tijolos.
E a mãe dela fala que talvez tenha sido um quarto que eles fecharam ou algo do tipo quando eles fizeram a divisão da casa. Mas uma bela noite aí, que a Coraline tava sem nada pra fazer, ela viu que a porta tava meio aberta, algo do tipo, e atravessa a porta. Quando ela chega do outro lado, ela dá de cara com a casa dela idêntica, só que muito mais arrumada, muito mais atrativa de certa forma. E a mãe dela tá nesse mundo também. É um mundo totalmente igual, mas melhorado, só que lá todo mundo tem botões ao invés de olhos. Então, assim, meio bizarro. E aí que ela é meio que conquistada, porque todo mundo desse mundo é muito mais legal com ela. Os pais fazem de tudo pra ela também, daquele mundo. Então é algo muito mais atrativo, mas tem algo de errado com aquele mundo que vai colocar em perigo a realidade da Coraline, a vida dela, a família dela. Então você vai ver uma criança aí indo numa aventura pra tentar resgatar tudo isso, tentar preservar. Gente, que livro gostoso, eu também li numa sentada, muito divertido, bem igual a animação. Dá um pouco de calafrio, porque realmente o Neil Gaiman sabe escrever, foi inclusive meu primeiro livro dele. É agora sim que eu quero ler os outros. Essa edição também da Intrínseca vale a pena a leitura, mesmo que a história fosse horrorosa, a edição compensaria. Mas como a história é maravilhosa, tá tudo compensando mesmo. E realmente foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito. Não sei por que eu demorei tanto pra comprar essa edição, porque eu acho que ela saiu no começo do ano passado. Me arrependi de não ter comprado antes, mas pelo menos já tá aqui. O próximo que eu quero pegar agora é o Labirinto do Fauno, que é outro que, assim, marcou minha infância. Eu adorava o filme, então é outro que eu também quero ler. E o último livro que eu li em março foi Teto para Dois, da Beth O'Leary. E, gente, tudo que o povo falava aqui desse livro, que ele é maravilhoso, que ele é incrível, ele é isso e muito mais. Teto para Dois vai contar a história da Tiff e do Leon. A Tiff tá saindo do apartamento do ex dela, eles já tinham terminado há uns 3 meses mais ou menos, mas ela ainda não tinha se mudado. E aí que ela vê necessidade, vê urgência de se mudar logo, só que ela tá muito apertada por causa de palhaçada que o ex dela fez com ela. Então ela precisa de um lugar bem barato pra ela morar, só que todos os lugares mais em conta que ela tava achando eram um lixo, não dava pra ela morar lá, os próprios amigos dela falavam que era impossível. E o Leon tá bem apertado, ele também precisa de uma grana, então ele coloca um anúncio no jornal ou algo do tipo para dividir o apartamento com alguém. Mas não é uma divisão, assim, convencional do tipo, cada um com seu quarto. Não, só tem um quarto no apartamento, só tem uma cama de casal, a pessoa vai ter que dividir a cama com ele, mas não no mesmo horário. Quando eu vi essa premissa, eu já quis ler, porque, né, já é atrativa. Por mais louca que a ideia seja, a Tiffany vai topar ir pra lá. Eles fazem um contrato aí de 6 meses, mais ou menos, deles dividir o apartamento juntos. Então eles meio que combinam que como o Leon trabalha muito, acho que ele é enfermeiro ou algo do tipo, na hora que ele tá fazendo turno, ela pode ficar com a casa, e na hora que ela tá trabalhando, ele fica com a casa e tal. Então eles dividem a cama, mas não no mesmo horário. E aí que você vê a vida dos dois conflituando um pouco, porque o Leon sempre foi uma pessoa extremamente reservada, muito séria e essas coisas assim. E a Tiffany não, sempre foi muito aberta, muito alegre. Você vê que ela tem uns gostos bem peculiares. Ela lembra bem a Lou de Como Eu Era Antes de Você. Tanto que eles citam um livro aqui também, que ela tem aquele gosto por roupas mais coloridas, mais excêntricas. Desde o começo eu já estava apaixonada pela Tiffany, o Leon também me cativou muito. E aí que eles começam a se comunicar só através de post-its, porque nunca tiveram encontro cara a cara. Todas as mediações que eles faziam de casa era através da namorada do Leon, porque ele tem uma namorada lá há anos também. E aí que eles vão se conhecendo através de post-its e eles ficam meses naquilo, até que, claro, vai chegar uma hora que eles vão ter que se encontrar. Que história maravilhosa, que história gostosa. Eu terminei esse livro já querendo pegar ele pra ler de novo. O livro trata de assuntos muito, assim, pesados, de uma forma muito gostosa. Com certeza vou pegar os outros livros da autora também, porque esse livro aqui me cativou muito. Os personagens são divertidíssimos. A comunicação dos dois por post-it, gente, é algo que você fica assim, eu quero ter isso também. Depois o encontro deles também e todo o desenrolar da história. Tudo que vai acontecer nesse livro tem a hora certa pra acontecer. Eu achei que a autora acertou em tudo. Tudo é muito bem feito, tudo tem sua hora certa. Então, assim, foi um livro que, assim, 5 estrelas, favoritado pra mim. Ele despedaçou meu coração quando eu terminei ele, porque eu fiquei morrendo de saudade dos personagens. E eu me identifiquei muito com a Tiffany em certos aspectos também. Então, com certeza, esse é um livro que eu vou levar pra minha vida. Como eu disse, em abril eu terminei só um livro, mas eu comecei Reino de Cinzas, da Sarah J. Maas, o último livro de Trono de Vidro. Eu tô aqui na página 559, que é o começo da parte 2. Então eu deixei a parte 2 pra ler agora, em maio. Mas eu não terminei ele, então não vou falar nada dele aqui. O livro que eu terminei mesmo em abril foi Você Me Ganhou no Lar, da Alexis Daria. E, gente, o que é isso aqui? Eu não entendi muito bem, não. Fui achando que ia ser só um romancezinho fofinho. Não é só isso não, tá? Só pra deixar aí pra vocês a título de curiosidade.
Você Me Ganhou no Olá vai contar a história da Jasmine. Ela acabou de sair de um relacionamento aí com um astro do rock ou algo do tipo. E ele era extremamente famoso, então ela tá em todos os tabloides, assim, da mídia. Tá todo mundo postando notícias sobre ela tá arrasada com o término e umas coisas assim, bem nada a ver, bem sensacionalista. A Jasmine trabalha como atriz em novelas latinas, então ela decide fazer um plano com as primas delas, que se chama Plano de uma Mulher de Sucesso, que é basicamente que ela não vai deixar mais homens atrapalharem a vida profissional dela, que ela vai focar em ser uma atriz de sucesso, porque ela recebe essa proposta de estrear como personagem principal num streaming aí, numa novela que eles vão fazer chamada Carmen no Comando, numa série, na verdade. E aí que ela vai ter que contracenar com um ator bem famoso também, chamado Ashton. E aí você vai ver que ele tem sonhos, tem ambições, ele quer que esse programa dê certo, que ele quer alavancar a carreira dele também. Então os dois vão ter que fazer essa série juntos, vão ter que contracenar com um par romântico aí, e vão ter que tentar manter aquele romantismo ali só nas telas. Tentar não se apaixonar na vida real, que é bem difícil, porque desde o começo você vê que eles têm uma química incrível. E esse aqui eu comecei um dia e terminei no outro, porque eu não aguentei. E ainda assim eu não terminei ele em um dia só, porque eu comecei a ler ele à noite. Se eu tivesse começado de manhãzinho, eu tinha terminado ele no mesmo dia. Ele tem uma fluidez muito bacana, ele é narrado através do ponto de vista da Jasmine e também do Ashton. É um livro muito divertido e bem diferente também, porque eu nunca tinha lido nada com roteiro, assim, da novela. Então era sempre meio que um capítulo contando dos dois na vida real e depois contando dos dois na novela, naquele contexto, como se você estivesse dentro da novela vivendo aquilo. E eu achei isso incrível, eu adorei tudo que a autora colocou nesse livro. A química dos dois é inegável, você torce pra eles ficarem juntos logo. Só que o Ashton também tem uma vida secreta ali, então ele vai ter que decidir o que ele vai abrir pro mundo ou não. Ele também tem muito medo, porque a Jasmine tá aí nos tabloides pra todo lado. E aí, em contrapartida, ele sempre foi um cara extremamente fechado, que evitava aparecer na mídia a qualquer custo. Coisa que eu gostei muito também é o núcleo familiar que a Jasmine tem. Ela é bem próxima das duas primas dela, e tem uma primaiada doida lá, família gigantesca. Isso me lembrou bem a minha família também, eu sempre fui muito próxima das minhas primas. Tem cenas aqui que as três juntam pra fofocar, que eu me lembrei muito da minha família mesmo. Então é um livro muito gostoso de ser lido, que eu recomendo demais vocês lerem. Desde quando eu vi o pessoal postando sobre ele no Twitter e no Instagram, essas coisas assim, eu já desconfiei que eu ia gostar por ser um romancezinho e também por ter novelas latinas envolvidas. Então foi um livro divertidíssimo, é bem melhor do que eu esperava. Eu já esperava que eu ia gostar, mas eu gostei mais ainda, eu amei ele completamente. Então valeu muito a leitura. Então é isso, gente, esses foram os últimos livros que eu li aí esses meses. Foram todas leituras muito boas, gostei de todos, pra falar a verdade. Então, assim, tô lendo pouco, mas tô lendo livros de qualidade. E é isso que importa. Eu já falei aqui no canal antes, vou falar de novo, eu não tenho muita pressão, assim, de ficar lendo, que eu tenho que ler. Eu respeito o meu tempo quando eu tô em ressaca, mas eu também não me deixo ficar muito parada. Eu tenho a noção de que eu tenho que voltar a ler em algum momento, então eu tento procurar algo mais leve pra ler, pra ir pegando o ritmo, depois ir evoluindo até voltar ao ritmo normal de leitura. Então tomara que agora em maio eu leia bastante, volte com o ritmo de leitura. E é isso. Por hoje é só, um grande beijo e até a próxima.